Como que é o nome do senhor? Meu nome, filho, Exu da meia-noite. Exu da meia-noite, Exu da encruzilhada, saravá, o povo em Aruanda, sem Exu não se faz nada. Vamos saravá ao povo em Aruanda, sem Exu não se faz nada. Bom dia, moço. Alaruê, seu Exu. Laruê, laruê. Salve suas forças, seu Exu. Salve, filho, salve. Como que o senhor está nesta manhã de terça-feira? Estou bem, filho, estou bem. Tá bem? Como que o senhor tem passado ultimamente? Muito trabalho no mundo astral? Trabalho aqui não falta, filho. Nossa. Trabalho aqui não falta. O senhor gosta de ser chamado de guardião ou de Exu? De Exu. Por Bota quê? mais medo. Bota mais medo? É brincadeira, filho. Aham. Tá certo. Então, faz tempo que o senhor não vem através da incorporação no menino. Por quê? Trabalho, filho. Existem vários tipos de trabalhos diferentes que o Exu necessita fazer. Uhum. E Vários tipos de trabalho. vários. Tipo, por exemplo, Vários, vários, vários. fala um que o senhor faz aí. Cobrança de karma, Uhum. proteção. Uhum. Vou também em terreiros, filho. E Ah, assim sucessivamente. entendi. Então, como que é o nome do senhor? Meu nome, filho, Exu da meia-noite. Exu da meia-noite. Sim, E o senhor se veste como aí no mundo astral? eu gosto muito de me vestir de uma calça preta. Uhum. Visto também uma camisa branca. São roupas muito antigas, filho. Entendi. E o senhor sabe que muita gente aqui no nosso plano tem no Exu o arquétipo do Satanás, né? Sim, Ou filho. seja, um ser criado eternamente para fazer o mal. Por que que o senhor acha que fizeram essa comparação? Uma coisa que as pessoas precisam saber. Uhum. Tanto as trevas quanto a luz trabalham para Deus. Uhum. Tanto as entidades de esquerda quanto as entidades de direita. Até mesmo, filho, aquelas entidades que trabalham em trabalhos para prejudicar o outro. Uhum. Porque tudo é feito do karma. Hum, Você escolheu aquilo antes de reencarnar. Portanto, a única coisa que eu faço uhum. é cobrar. E a gente daí quando recebe uma cobrança normalmente não gosta, né? Porque... Não, filho, porque vocês ainda estão presos no dualismo. Uhum. No dualismo, filho. Tá Esse certo. dualismo atrapalha em muita coisa no entendimento de vocês. Ah, não atrapalha, né? É que a gente julga mal, né? Tá. Como? Uma visão muito limitada. Uhum. Entendi.
É, então, mas o senhor acha correto chamar Exu de Satanás? Não, filho. Pode Não, né? chamar do que quiser também. O senhor não- Pode chamar de Exu, pode chamar de Satanás, não tô ligando. de guardião também pode. Guardião também pode. O senhor não O tá nem ligando. importante, filho, é fazer meu trabalho aqui. Aham, claro. Entendi. O senhor então se apresenta como Exu meia-noite. Sim, filho. E por que na outra vida o senhor foi. O senhor pode contar um pouco da história da sua outra vida? Eu fui ladrão. Ladrão? Sim, Mas alguém pegou o senhor roubando várias vezes, filho. e prendeu? Sim, várias vezes também. Várias vezes porque escapou, deu o tempo da pena e Vacilei. o senhor. Não, o senhor vacilou quando o senhor foi pego. Sim, Entendi. Mas, entendi. Quer dizer que o senhor foi pego várias vezes porque vacilou várias vezes. sim, filho. Ah, entendi. Na Idade Média as coisas eram assim, né? Ah, era assim, é? Não éramos muito espertos, né, filho? Uhum. Mas tinha lugar que cortava a mão, né? Existiam vários tipos de coisa. Pra punir, né? Sim, O senhor punia só sendo preso. O senhor só era punido sendo preso. sim, filho. Só era punido sendo preso. E o senhor escapava da prisão ou o senhor saía porque dava o tempo da pena? Às vezes escapava, às vezes não. Na maioria escapava. Tá certo. A gente tem uma Mas ideia. aprendi muita coisa. É. Aprendi muita coisa. Por... Quando, digamos assim, filho, você está do lado que faz as coisas erradas, Aham. você aprende. Ah, entendi. O senhor aprendeu com as correções ou A própria vida. com a vida? Com a própria vida, E filho. que lições, quais lições que o senhor aprendeu? Que roubar não é certo, né? Começa por aí. Vocês acham que não é certo, Ah, mas vamos lá. ah. O senhor acha, talvez o senhor achasse certo naquele tempo, mas hoje o senhor ainda acha certo? Filho, uma coisa que você precisa entender. Hum. Você sabe para que serve o ladrão? Para mostrar o chaga da sociedade. Mais do que isso, Ah, para tirar aquilo que você é apegado. entendi. Vamos supor, se um ladrão entra na tua casa, Aham. ele só vai roubar aquilo que você é apegado. Ah, essa é nova. Entendi. É Entendeu, porque, filho? é porque nada ocorre sem o astral saber. Sim. Você. Portanto, filho, se o astral mandou um ladrão para tua casa, é Tá. para fazer algum tipo de coisa, alguma limpeza, Uhum. retirar coisas que você é apegado, enfim. Hum, Porque entendi. se você é apegado a uma coisa, Ah. você está se prejudicando. Entendi. Claro. É verdade isso aí. Então Entendeu, filho? o apego prejudica, né? Sim, e muito. Mas o senhor não incentiva ninguém a roubar, não, né? Não, filho. Eu Entendi. incentivo. Entendi. O senhor é o que se chamam de Exu de lei? Sim, aplico a lei.
Entendi. Então, um Exu de lei é um espírito que trabalha na linha de Exu e que aplica a lei, certo? Sim, filho, exatamente. O que quer dizer aplicar a lei? Aplicar a Então, lei divina. então dá um exemplo. Aplicar as leis universais. Tá. Mas dá um exemplo de uma lei que o senhor já aplicou aí. Como é que o senhor fez? Um exemplo clássico é a lei do karma. Hum, Nós, digamos assim, fazemos as coisas acontecerem. entendi. Qual que foi a última coisa que o senhor fez acontecer? Uma pessoa, Uhum. ela foi parar no hospital por causa de uma doença. E lá nós estávamos. Eu não posso desfazer isso, você tá entendendo, filho? Desfazer a doença. Exatamente, eu não posso. Ah, Se a pessoa tá sofrendo, eu tenho que deixá-la sofrer. Porque é aham. que aquele sofrimento que ela vai aprender, Laroé. Laroe. Viu? Não agradeça quando você tá sofrendo. Entendi. Então o senhor sugere que as pessoas, assim, fiquem agradecidas com o sofrimento. Sim, Então, de que forma o senhor aplicou a lei nesse sentido? O médico vinha, podia curar e o senhor não deixou? na verdade, digamos assim, intuímos os médicos Ah, eita. a enrolarem um pouquinho, digamos assim, Ah, para poderem fazer com que aquela pessoa sofra e aprenda com aquilo. é como se fosse um tempo de expurgo. Sim, filho. Aham. Nossa. E entendi. Daí o senhor ficou lá, o médico enrolou um pouco, e a pessoa sofreu mais, daí ela se encontrou. Sim, Laroé. Então, o senhor. Fala outro pra gente, por favor. Outro trabalho que o senhor fez. Acidentes de carro. Ah, Levar uma pessoa para outro lugar. Intuitivamente. Uma série de coisas, filho. É um trabalho muito árduo. é. O senhor não fica triste assim, porque a gente vê isso como uma coisa ruim. Não, filho. É aí que está a diferença. Hum. Nós de cá vemos como uma forma de aprendizado, como uma chance de evolução Entendi. para aquele espírito. Ah, tá certo. E o senhor também faz coisa que a gente considera boa? É, agora tá conversando comigo já é uma coisa boa. Sim, filho, várias coisas, várias coisas. Aí, fala algumas aí. Passar em prova, por exemplo, filho. Ah, Levar as pessoas a lugares que fazem bem para elas. uhum. Entendi. Enfim, levar as pessoas em terreiros para serem curadas. Hum, Mas como a lei do karma é a lei perfeita, uhum. então tudo vai de acordo com o merecimento daquele espírito. Ah, entendi. E vocês, no sentido da palavra, fazer o mal, aonde não é aplicar a lei do karma, isso vocês não fazem. Como assim, filho? Ah, tipo assim, alguém pede pro senhor, olha, seu meia-noite, eu vou dar uma garrafa de pinga pro senhor e uma vela na encruzilhada, o senhor Não faz mal. aceito. Hã?
Não aceito. O senhor nem deixou, o senhor nem deixou eu terminar de falar. Mas tá certo. Quer dizer que o senhor tem aversão a Não isso. aceito, não aceito. O senhor sabe que tem gente que aceita, mas quem aceita não é eixo de lei, né? Não, filho. Eixo de lei não faz essas coisas. Entendi. Não aceita. Pinga eu tomo. O senhor não toma ping nem fuma charuto? Não, filho. Mas, senhor... Por que, filho, Ah. essa matéria ele não toma e não fuma, né? Não fuma também. Então o senhor encontra outros elementos para fazer a magia. Sim, filho. Entendi. Olha que interessante. Então, Tudo é mental. tudo é mental. Sim. Aham, Talvez eu não tenha pinga aqui. aham. Mas eu faço ela mentalmente. Mas então se o seu filho abrir um terreiro de Umbanda, Não tomarei. o senhor não vai tomar. Não. Mas o senhor vai ensinar aos outros que isso não Eu é necessário. respeito a matéria. Entendi. Ah, mas os outros Exus, quando tomam, eles também respeitam, eles levam embora, né? Sim, mas Da nesse, bebida. mas nesse caso não me arrisco. Entendi. É porque ele não quer, né? Ele não gosta. Não, E o senhor não. tem outros meios de fazer acontecer, é isso? Sim, filho. Entendi. Mas se o senhor abre um terreiro, aí o senhor vai receber vários filhos e vários Exus. Sim. Existe uma equipe. Já predestinada. Sim. Entendi. Então, por exemplo, quando eu vou no terreiro, o seu Giramundo já conhecia meu Exu já. Não, filho. Ah. Conhece quando chega lá, daí vira parte da equipe. Sim. Entendi. Tá certo. E então, se o senhor tem um Mas terreiro... geralmente nosso trabalho é muito solitário, filho. É. Ah, mas entendi, no mundo astral, né? Sim. Mas se o senhor está participando, o senhor é dirigente de um terreiro aí junto com seu filho, chega lá um filho do senhor que vira filho da casa. O Exu dele, o senhor permitiria que fumasse ou o senhor ia ensinar que não precisa disso? Não precisa. Entendi. Então a sua casa basicamente seria sem a Outro bebida. dia contaram para esse filho Uhum. uma história de um caboclo Ah, que entrou na casa de um filho e pediu um chocalho. ah. O filho falou, não tem chocalho na casa. Hum. Sabe o que o caboclo fez? Não. Tirou um chocalho, Tirou da onde? mentalmente. Ah, entendi. Não, Mostrou não. pra entidade um chocalho. E começou a tocar o chocalho. Quem não via o chocalho, quem não via, ouvia o chocalho. Eita. Olha. Então assim, filho, Aham. tem entidades que não precisam de apetrechos. Tem entidades que pedem. Não para ele, mas para o médium. Para o médium se sentir seguro, digamos assim. Claro, entendi. Uhum. E para certas pessoas também faz parte de uma... É, o seu Sete mesmo falou que podia ser usado de outra forma. O charuto ajuda, mas podia ser usado de outra forma. Sim. Ele explicou que era a condição da médium que para facilitar a conexão com o Exu, que usava o charuto, mas que ela poderia, se ela conseguisse se livrar desses apegos mentais a alguma coisa física, ela conseguiria então fazer sem. O senhor concorda assim, né? Sim, filho. Entendi, entendi.
Se você, por exemplo, Ah, imagina uma vela acesa, uhum, seja ela de qualquer cor, uhum. aquela energia da vela vai para você. Por mais que seja uma construção mental. Laroê. Laroie. Então, e então a construção mental, quando a gente coloca imaginação e emoção naquilo que a gente está criando, tem o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito. Ah, entendi. Olha que interessante, né? Agora, quais as condições para a manifestação de um Exu através da mediunidade de uma pessoa? O senhor é, é É como preciso. qualquer outra. Não, mas eu quero tirar a impressão das pessoas no sentido de que eles dizem é preciso que o médium esteja numa sala escura, é preciso estar vestido de preto, é preciso ter um trono. Não necessariamente. Então vamos por partes. Precisa estar numa sala escura? Não. Não. Precisa estar vestido de preto? Não. Precisa ter um trono para o senhor sentar? Não. Precisa ser depois da meia-noite? Não. Não precisa, filho. É porque ainda tem essa ideia de que Exu é o capeta, né? Que só faz coisa. Isso é coisa de gente ignorante. É, o seu Marabô falou. O senhor Eu conhece? ouvi. Vocês aprendem também com esses áudios aí. O senhor viu esse vídeo? Vi, filho. O senhor conhece o Marabô? Não, não conheço. Entendi. O senhor. Parece que o senhor não tem muito receio de falar o que pensa, né? Não. É coisa de Exu isso aí mesmo, né? Eu tô falando, não tô nem aí. Se fez, se não fez, o problema é da pessoa. Só que tem um porém, filho. Ah, ah. Tem que se ter consciência de Uhum. que se vive para evoluir. Quando o Exu fala algo, Uhum. ele fala algo de coisas que você não consegue ver. Olha. Que interessante. Portanto, Aham. você pode criticar, pode falar o que quiser. Uhum. Eu não ligo. Claro. Entendi. Se eu tô dando uma oportunidade de evolução para a pessoa Aham. e ela joga pro ar, o problema é dela. Uma oportunidade de evolução seria aquele atraso na hora de uma cura, por exemplo. Não só isso, até mesmo porque essas coisas que eu falei não são do controle de vocês. Mas digo, o aconselhamento, Ah. no atendimento. Aham. O senhor vê em outros cavalinhos? Não, Só nesse? só nesse. E por que que o senhor vê nesse e não decidiu esse e não decidiu o outro? Por questão de energia. Sintonia? Sim, Ele tem... O Exu, na maioria das vezes, tem conexão com a gente numa vida passada? depende, filho. Às vezes sim, às vezes não. Claro. No astral tudo varia. Uhum, uhum. O senhor tem conexão com o seu cavalinho de outras vidas? Tenho. Entendi. Agora, o senhor estava falando que nem sempre, às vezes... Ah, entendi. Então, às vezes o senhor está atendendo alguém, dando consulta, e aí o senhor... Intuitivamente, né? Hum, e aí? Daí o senhor não quer nem saber se a pessoa vai escutar ou não. O senhor está fazendo Não, tá fazendo foi sua... dado. Se foi dado, Uhum. tá ótimo.
entende? Mas o senhor faz o melhor do senhor, né? Para que ela possa ouvir e seguir o caminho certo, né? Sim, filho. Entende? Olha. Se não vai de um lado, vai de outro. Como assim? Começa com uma intuição, Ah, não funcionou. ah. Começa com um tropicão no meio da calçada. E assim sucessivamente, filho. Até a pessoa aprender. A É, maioria não aprende por amor, aprende na porrada mesmo. é na porrada. Eita. Mas assim, como é que o senhor faz uma pessoa tropeçar? Energia. Entende? É Você joga uma energia. uma intuição assim. E pode. O senhor já fez isso? Poucas vezes. Não precisou. Não. E foi com um cavalinho? Não, não foi com o cavalinho. Entendi. Vamos lá então. Mas o trabalho de Hum, Shudilei é mais ou menos esse, filho. é voltado para isso. Sim. Tem Exu de lei que trabalha em prisão, tem Exu de lei. Geralmente Exu de lei trabalha com energias mais densas. Tem Ah, Exu que trabalha com energias mais densas do que do ser humano. nossa. Tipo o que assim? Imagine, filho, o inferno. Tá, Hum? aqui. Imaginou? Imaginei. Pior que isso. Entendi. Porque. Tem lugares no astral Ah, que a energia é muito mais densa do que a Terra. hum, Que nem o espírito, digamos, humanizado consegue entrar. Te dão hum, densa. entendi. Nossa. E eu ouvi falar que quando as pessoas resistem à reencarnação, os espíritos, ou por vários outros motivos, eles vão perdendo a forma astral ou a forma astral deles vai se misturando com aquilo que é predominante no pensamento deles e alguns viram metade pessoas, metade espíritos de gente humano e metade espírito de animal. Sim, porque o sujeito desencarnou com tanta craca, com Ah, tanta sujeira, aham, ah, e carrega essa sujeira com ele, aham. é problema. Vai ficar lá até aprender, até Nossa. aceitar o que tem que se fazer. Por isso que a lei divina ela é perfeita, filho. Ah, Ela é hum, perfeita. hum. Vai ficar lá até aceitar, até aprender. O que é que ele precisa aceitar? Você já se supôs aí, vamos supor, a lei da reencarnação. Uhum. Se o sujeito não aceita que precisa reencarnar, É. vai ficar lá apodrecendo. Ah, mas ele tem um tempo também, né, pra ficar brincando. Porque a lei chega Sim, uma qualquer hora. coisa a gente dá um chute nele, ele vai. Vai obrigado, vai arrastado. O senhor, o senhor, o senhor já teve. O senhor utiliza instrumentos de trabalho aí no mundo astral? Não, não utilizo, filho. O senhor sabe do que eu tô falando, né? Sim. Tipo tridente, Não, não utilizo. chi- chicote. Não. A gente sabe que o Exu da meia-noite é obviamente que eu só conversei com um e um outro que eu li no livro faz assim. O senhor trabalha rodeado de mulheres também? De pombogiras?
Sim, tem uma pombagira aqui. É. Sim, E como é que ela chama? Pode falar? não posso falar. Entendi. Ela fica brava? Não, não fica brava. Mas não estou autorizado. Olha. Então, mas é. Então não é assim. O senhor não trabalha com 7 pombogeiras. Isso não é o seu caso. Não, varia muito de entidade para entidade. Claro, claro. Porque Exu da meia-noite tem várias, né? Sim, Entendi. mas tem a pombagira, sim. Um dia talvez ela se manifeste. Um dia. Entendi. Ela é ligada a esse cavalinho aí. Sim. Que legal. Agora, todo mundo é, tem uma pombogira? Não, Nem todo mundo. nem todo mundo tem. É, Como eu tipo. te falei, Aham. cada equipe trabalha de uma forma distinta. Uhum, Eu não claro. posso falar assim, tal Exu, todos os Exus trabalham dessa forma. Não posso falar desse jeito. É, claro. É, generalizar, né, que se chama isso aí. Sim, não dá para generalizar, filho. Seria uma bobagem muito grande generalizar. Tá certo. Então, se ele tá lá no umbral e ele precisa reencarnar e não quer, o senhor dar um chute nele que ele vai. Tem coisas que são necessárias, né, filho? Entendi. Mas é modo de falar isso aí, né? Sim, sim. O senhor já trabalhou com preto velho? Já. Conta aí uma Tem um preto situação. velho aqui, inclusive. Ah, é? Quem é o Acho que pai? você já chegou a conversar com É ele, não? é o pai João? Sim, filho. Eita, pai João. Sim, já falamos já. É uma benção esse preto velho, hein? Olha, o senhor já trabalhou com ele? Já. Conta aí uma situação que o senhor precisou trabalhar com ele. Um terreiro, né, filho? Ah, como é que foi? Geralmente, quando, quando eu faço um trabalho energético, Ah, ele tá junto. hum. E que função que ele tem nesse trabalho energético quando ele tá junto? Ele dá sustentação. Ah, entendi. Parece que vocês não fazem nada sozinho aí, né? Não. Aqui tudo em conjunto, filho. Hum, claro, faz sentido, né? Porém, são todas de linhas diferentes. Linhas diferentes. Como assim? Ah, sim, claro. Um é caboclo, o outro é herê. Sim, filho. Entendi. Então, quando o senhor incorpora, o que que o senhor faz aí para o senhor incorporar? Hum. Converso. Como agora. Entendi. O senhor. Eu vejo com os olhos humanos. Olha. Sei que as entidades estão aqui. Mas eu só converso. Entendi. Peço para você acender vela. Não peço para você fazer ponto, Aham. mas te dou orientação. Qualquer tipo que seja. Uhum. O senhor está falando assim, no caso, vamos dizer, se o senhor fosse o meu Exu, não é meu Exu, o Exu que trabalha comigo. O senhor já ouviu gente dizer meu Exu? O senhor já ouviu que tem gente que fala assim, ah, o fulano é meu Exu. Hum. O senhor se importa que alguém diga que o senhor é de Não me alguém? importo, não me importo, filho. Porque o senhor sabe que não está querendo dizer isso, né? Sim, Entende? Então, não me importo. se o senhor, por exemplo, é o meu Exu, e aí, para incorporar, o senhor faz o quê? O senhor chega perto, liga uns Chego fios. perto, filho. Ah, A partir do momento que você dá abertura, ah,
todo um trabalho energético Ah, ah, entendi. para que eu possa ver com teus olhos, Hum, usufruir da sua língua e assim sucessivamente. claro. Todo um trabalho energético, o senhor fala ligação de alguns chakras. Sim, chakras, ectoplasma, enfim, todas essas coisas. Tem Vocês, equipe que dá sustentação ao médium. o senhor Giramundo falou que para cada médium tem 7 que ajudam na incorporação. Sim, É por aí? sim. Entendi. Vamos Mas, supor, vamos supor, aqui na porta tem 2 guardiões. olha, O monge faz sustentação de energia, monge. porque ele trabalha com manipulação de energia. Aham. E assim sucessivamente. Para um diálogo desse acontecer, muita gente se coça, né? Se mexe. Sim. Nossa. E aí do outro lado também. Do outro lado. Eles também trabalham, filho. Hã? Tuas entidades também trabalham. Ah, é. Ainda bem, né? Laroie as Laroie. entidades. Olha lá. O senhor gosta da gargalhada, né? Sim. Que bom, que bom. Mas esse também tem um elemento magístico aí, né? Elemento de energia. Entendi. As pessoas acham muitas vezes que é só para se divertir, né? Não, filho. Entendi. Faz parte às vezes, né? Sim. É porque quando vocês veem as coisas exteriormente. Aham. O senhor já protegeu alguma vez seu filho de um espírito zombeteiro? Já várias vezes. E uma vez deixei também. Deixou? Deixei. Mas para o senhor se divertir? Não. Ah. Não existe nada de diversão aqui. Tá certo. Mas para ele aprender. Para ele aprender? Para ele aprender. Ah, aprender o quê? Ah, entendi. Para aprender. Para aprender Apego. o apego. Sim. Mas o que que um espírito zombeteiro pode ensinar para uma pessoa? O que é ela apegada? Ah, Vou te explicar. ah, Você sabe que uma das leis é a afinidade afinidade. energética, Aham. certo? É. Então o que acontece? Quando o desencarnado fica rondando você, Uhum. é porque você está emanando alguma energia que se conecta com ele. Hum, Entendeu? entendi. Um apego, um pensamento, qualquer coisa. O que acontece? Por que eu deixei o filho passar por esse processo? Uhum. E aí? Justamente para ele perceber o que ele estava emanando, no que ele estava pegado, para se desfazer disso. A única forma de encaminhar, assim, de encaminhar aquele desencarnado, Uhum. era o filho descobrir essa ligação e cortar Uhum. o elo entre ele e o desencarnado. Olha, Entendeu, filho? entendi. Daí ele precisa primeiro ver que existe, né? Sim, ele sabia. Hum. Então, basicamente, tem gente que sabe e continua alimentando aquilo. Ele teve que aprender. Isso. E aí, quando a pessoa tem que aprender, o que o senhor faz é deixar que um encontre com o outro e diga assim: não quero uma vida assim. Sim, filho. Uhum.
Como eu te Oh. falei, tem gente que só aprende no tapa. E aí acontecem essas coisas. Entendi. Mas o senhor não ficou receoso de que depois essa quiumba, esse espírito zombeteiro grudasse nele e não quisesse mais Não, largar? filho. Não. Vocês Não, porque conseguem. era pro aprendizado dele. Entendi. Vocês também conseguem ver um pouquinho no futuro, né? Sim, na verdade tá tudo escrito já. Entendi. Mas é. Tem um roteiro a ser cumprido. Aham. Esse roteiro tem que ser cumprido à risca. Entendeu? Um roteiro a ser cumprido. Sim, Não, tá, entendi. É porque é, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, uma coisa. É igual um jogo de dominó. sim, O senhor tá na pedrinha lá, número 90 e pouco, e aquela pedrinha lá, ela tem que cair. sim, Entendi. Entendi. E podemos até dizer que cada pedrinha pode ser uma chaga moral que precisa ser resolvida. sim. Olha que legal. Aí criamos toda uma situação Uhum. para que vocês encenem e cumpram seus papéis de atores. Claro. Porque aí do mundo espiritual vocês sabem que a vida é muito curta para se preocupar. Sim. Para nós, a vida de vocês é um piscar de olhos somente. Entendi. Então, às vezes, um problema que é pequeno para vocês, que a gente faz um escândalo, vocês às vezes até riem e falam, meu Deus, que besteira. Sim, Para que um filho. escândalo desse? Sim, filho, sim. Entendi. Nossa. Eu ontem, inclusive, antes de dormir, pensei nessa ideia e escrevi assim, veja se o senhor concorda. Uma chaga moral é ferida na alma que atrai para junto do homem incauto os enfermiços do além, que nele encontram o canal ideal de satisfação de suas paixões. Escreveu bonito, filho. Ficou bom. Mas é uma verdade também, né? Sim, A pessoa não. É igual a ferida quando a gente tem uma ferida no joelho, se não fecha, vem mosca, né? sim, E se a mosca fica vindo, daí dá infecção. perfeito. Pra mostrar que tá aberto no negócio. Mas a gente não compara muito com a alma da gente, né? Tá certo. Tem coisas que, por isso que é necessário ter consciência Hum, daquilo que se sente, daquilo que se pensa. Sempre tem que estar atento. claro. E se você, Hum, e a vida vai te levando a tirar todas as cracas, toda aham, a sujeira aham. que está impregnada em vocês. Entendi. Então não, o que a pessoa tem que se preocupar é de estar atenta às suas imperfeições para não ter que tomar um tombo mais forte. Sim, esse é o trabalho principal. Ah, Vocês vieram justamente para isso. uhum. Olha. Aí tem gente que passa uma reencarnação toda, Hum, não faz nada. não faz nada. Faz nada. O que acontece? Uhum. A dor vem depois. Não avança a própria Sabe, causa. você não sabe o que é a dor de não ter aproveitado uma encarnação. Filho. Nossa, parece ser bem pesada. Quando bate na consciência, Ah. aí o bicho pega. Mas ao mesmo tempo essa dor é uma oportunidade para o espírito caminhar na evolução de novo. Olha. Sempre há que se recomeçar. Sempre tem chance. Laruê,
Laroyer, seu meia-noite. Então, mas o senhor sabe que muitas vezes a gente não ouve essas mensagens e continuamos insistindo no erro. Sim. Então, qual é a sugestão que o senhor dá para uma pessoa que ainda não caiu, às vezes está se sentindo mal? Seguir no caminho do bem. Uhum. Mas preste atenção. Ah, Existe uma diferença entre bem e bom. qual a diferença que é? O bom é quando você sacia teus prazeres, Aham. teus desejos. O Hum, bem é quando você entende que as situações da tua vida são para sua evolução. hum. Entendi. Olha. E a gente confunde mesmo, né? Sim. Ai, tá bom, Tem, tá tem, bom. tem sujeito em centro de umbanda, Ah, centro espírita, ah. que chega lá, entende que reforma íntima é ficar bonzinho. Eita. E não é. Não é, né? Ninguém é santo nessa terra, filho. Nem os Aham. próprios santos eram santos. Ah, Nem os olha. próprios santos, filho. Nossa. Então, mas tem que fazer o melhor que pode, né? Como eu te falei, seguir o caminho do bem. Entendi. E o ensinamento dos mestres estão disponíveis Aham. para seguir este caminho. Entendi. Às vezes o senhor tá falando, um Exu falou pra mim que às vezes ele tá falando, mas os outros também estão ajudando ele, passando uma ideia, uma intuição. É assim aí também? Sim, filho. O Preto Velho tá aí, às vezes ele ajuda, né? Sim, A Pombogira. perfeito. Entendi. Então de tudo que a gente... Aprendi muito com monge também. O senhor aprendeu com o monge? Sim. Olha, que bom. E a partir do momento que nós estamos aqui É, fazendo um trabalho mediúnico, é. nós estamos aprendendo também. Entendi. Porque às vezes a minha pergunta era uma pergunta que o senhor também teria, né? Sim, perfeito. Uhum. Mas, que legal. E aí, normalmente, quando o senhor vem conversar com a gente, o senhor falou que o senhor só trabalha aí, né? Sim, Então o senhor já estava trabalhando antes. perfeito. Aonde o senhor estava antes de Tava, vir? tava trabalhando um menino aqui, energeticamente. Entendi. O senhor já chegou Sim, cedo já. filho. Olha que interessante. Tá bom. Agora, como que uma pessoa faz se ela quiser trabalhar com o seu meia-noite? Só Ou é, chamar. é só chamar que o senhor vem? Não, mas o Exu que a gente vai trabalhar já está decidido desde quando nasce, não é assim? Sim, filho. Ou nem sempre? Exu. Ah, Você sabe pra que serve os pontos de Umbanda? ah, Pra pra- chamar entidade. ah, É um meio de comunicação. É só ah, isso. entendi. É tipo uma forma de se sintonizar com com a entidade daquele nome. Se você faz, digamos assim, se eu peço pra você fazer um desenho no chão, Hum, eu vou lá. Mas eu tenho o traço que eu reconheço, hum, que é meu. Se você faz aquele traço que eu peço pra você fazer, hum. eu tô lá. Nossa. O senhor vem na hora. Sim, filho. Porque abre assim um portal. É como se fosse uma luz assim que pisca, o senhor já sabe. Ih, tão chamando ele. Sim, Entendi. Mas perfeito. eu não conheço o ponto riscado do meu Exu. Como é que eu chamo ele? Não, ele tem que falar.
Sim, mas quem não tem o ponto riscado do Exu, não dá pra chamar o Exu? Não. Eles aparecem quando quer. Entendi. Mas por pensamento, se eu pensar no meu Exu, ele já tá sabendo que eu tô pensando nele. Sim, você tá vibrando. Uhum. Entendi. Isso é uma outra forma também. Uhum. Mas Olha. geralmente o mais comum é ponto riscado. O ponto riscado é com a pemba que vocês fazem desenhando aquilo que vocês decidiram no chão. Sim, filho. Uhum. E os elementos do desenho não são é, a, ao acaso, sim, Não. aleatórios. Cada Entendi, entidade tem uma. entendi. E cada risco que tem dentro daquele ponto é próprio e útil, não é aleatório. Não. Entendi. Tudo tem uma função. E não é pra mim, não. É pra vocês. Ah, entendi. É parte da ritualística entre o Exu Não, e o o humano. ritual é de vocês. Ah, entendi. Não tem nada a ver. Como eu te falei. Uhum. É só o ponto riscado, é só uma identificação. Mais nada. Entendeu? Ah, agora entendi. Mais nada. Agora tem médium que acha, não, tem que fazer ponto riscado aqui, tem que acender vela não sei aonde. Isso é deles. Uhum. Entendeu, filho? Entendi. A Isso é coisa. deles. Se você acende uma vela para você. Se você faz oferenda, a oferenda é para você. O senhor não precisa. Não. O senhor não precisa que o seu filho vá lá na encruza e faça uma oferenda para o senhor? Não há necessidade. Hum, entendi. É tudo coisa assim nossa ainda, né? A gente ainda tem essa conexão, esse apego. Que nem o senhor sabia que eu ia chegar na palavra, né? Sim, filho. É tudo de vocês, essas coisas. Eita. Entidade mesmo não precisa. E quando uma entidade pede para fazer, é para vocês. Uhum. Nossa, olha que interessante. Então o senhor agora daí do mundo espiritual consegue, o senhor consegue ver todas as entidades que estão aí com ele, né? E o senhor consegue sentir as que estão à distância? Não, filho. Não. Não. Mas como é que o senhor faz para se comunicar com um espírito que não está aí próximo do senhor? Energeticamente. Entende? O senhor pensa nele. Energético. Aham. Sim, mas o senhor fala energeticamente aqui na Vamos Terra, a supor. gente não entende. Ah, Vamos supor. ah. Você fala para mim. Quero encontrar tal pessoa. Uhum. A pessoa pode estar lá nos Estados Unidos, seja lá quem for. É. Eu trago. O senhor traz? Uhum. Ah, em espírito. Traz como? Espírito, pessoa mesmo. De avião? Sim. Mas o senhor traz quer dizer que o senhor faz eventos se alinharem e acontecerem para que a Sim. pessoa Esse é o precise. trabalho karmático, né? Ah, mas então, mas não é assim, qualquer um fala, eu quero que essa moça Tem venha que aqui. estar de acordo com o roteiro. Ah lá, ah, isso é importante ouvir, olha lá. Hum, tem que tem que estar de acordo com o roteiro. Uma vez uma moça estava com um parente desaparecido. Uhum, A moça falou, quero saber onde ele está. A família está sofrendo. uhum, A equipe se moveu para procurar o homem. ah, Encontramos. e aí?
Mas as entidades dele disse, não é permitido. Nós Ah, voltamos e falamos assim. Ele está no momento dele. não foi permitido. Não foi permitido falar nada sobre ele. Mas e se as entidades falam não é permitido, vocês fazem do mesmo jeito? Não pode. Não pode, filho. Daí o senhor não é da lei, né? Não pode. Entendi. Vocês seguem o roteiro da encarnação de cada um. Sim. Era próprio da encarnação dele que ele não reencontrasse. Sim. Perfeito. Pra vocês estão um E aí, pouco se lixando. aí foi perguntado pra ela Ah, o que ela estava sentindo. e aí? Ela falou, estou sofrendo. Ai. E aí? Aí foi recomendado pra ela parar de sofrer. É, mas tem gente que tá ouvindo que vai dizer que não é fácil. Não é. Eu sei que não é, filho. Aham. Eu sofri na prisão. O senhor sofreu como? Sofrimento mesmo. Me questionava. Uhum. Perguntava por que eu sou um ladrão, por que as coisas têm que ser assim. Hum, Esse foi o sofrimento chave para entender por que eu era um ladrão. olha. Estava servindo a Deus. Entendi. Então, quando o senhor desencarnou, o senhor foi para onde? Fiquei um tempinho no cemitério. Mas não foi porque o senhor gostava, né? Enrolei um pouco. Porque tem gente que, pelo apego que tem à matéria, ainda continua preso ao veículo carnal e sente os vermes ali roerem as entranhas e tudo. Foi o seu caso? Quando alguém desencarna, Hum. fica lá. Quando os Exus deixam a pessoa lá jogada, Hum. é a última oportunidade de evolução da pessoa. Nossa. Então, Foi dali que eu tirei toda a craca, toda a sujeira ah, que estava impregnada. entendi. Então foi uma oportunidade abençoada, por mais que tenha significado sofrimento. É aquela coisa, filho. Ah, Deus escreve com linhas tortas. aham. Entendi, entendi. Escreve Aruê. certo. Escreve certo em linhas tortas. Laroye, seu Exu, eita. Olha, a gente tá aqui quase se aproximando do fim do nosso primeiro. Espero que tenhamos outros diálogos. O senhor está convidado, viu? Haverá outros. Eita. E eu quero dizer em nome das pessoas que estão ouvindo que eu estou muito grato pela oportunidade que o senhor... O senhor já sabia que a gente ia se encontrar mais pra frente, né? Minha risada já diz tudo. Entendi. Entendi. Por isso que o senhor falou, talvez a Pombogira também, uma oportunidade se manifeste, né? Mas é uma coisa interessante isso, né? As pessoas acabam ouvindo e Tô dizendo... mandando avisar aqui Ah, que a próxima conversa será com a cigana. eita. Tá certo, então. Vamos ver. Vamos esperar o futuro. Mas é interessante isso quando uma pessoa está ouvindo. Por exemplo, agora mesmo tem um médium ouvindo a gente, né? No futuro. E já aconteceu antes de ele ficar pensando, olha que interessante, e as entidades direcionarem este médium pela seriedade e o respeito que ele tem à Umbanda e a si mesmo, né? A me contactar, a entrar em contato comigo para desenvolver o trabalho. Olha que interessante isso. Sim, filho. Vocês trabalham aí de um jeito que a gente não entende, né?
Como eu te falei, cada equipe tem um trabalho distinto. Uhum. E vai acontecer. Vai. A Vai gente não... acontecer independente do que vocês acham ou não. Eita. Entendi. Precisa, né? Precisa acontecer. Porque muita água ainda vai passar. Ainda vai passar por debaixo da ponte. Tô aqui, né? Sim, filho. Entendi. Ainda vai passar por muita água, né? Tá Sim. certo, então. Então o senhor quer passar pra gente aí uma mensagem final, pra quem tá ouvindo e gosta muito do meia-noite? Que mensagem que o senhor pode passar? A única coisa, tenham discernimento. Aprendam com o dia a dia. Liguem os olhos espirituais no dia a dia Hum, para poderem aprender, porque todo dia é uma oportunidade de evolução para vocês. Todo dia. Não é somente dentro de um terreiro, não é somente dentro de um centro espírita ou qualquer outra coisa. É no dia a dia. aham. É no que você fala para as pessoas, é o que você ouve das pessoas. Analisem a si mesmos. Esse é o principal trabalho. Entendi. E se a pessoa é médium, essa sim precisa de mais disciplina, né? Claro, filho. Uhum. Uhum. Claro. Entendi. Volta naquela ideia da chaga moral, que não só os médios, mas todos precisam cuidar, né? Pra não atrair as moscas. Sim. Eita. Mas se for para atrair o mau espírito, vai atrair e vai aprender com aquilo. Também não precisa se preocupar, né? Vai aprender com aquilo. Aham. Tem médiums muito bons que são obsediados também. Olha. Por que não? Tá certo, Precisa aprender. faz parte, né? Faz parte. Uhum. Então, precisamos só ter mais fé em vocês, nos nossos guias, né? Vocês, porque vocês não fazem as coisas sem permissão da lei, né? Não. Não é As pra... leis universais são claras. São claras. Uhum. Mas a principal delas, amai o próximo como a ti mesmo. Esse é o Exu. Aceite as coisas com amor, Uhum. com paz, com sabedoria. Amor, paz e sabedoria. Sim, Eita. sabedoria. Tem gente que confunde sabedoria. Vou explicar o que é sabedoria direitinho. Ah. Sabedoria não é ficar lendo um monte de livro. Ah. Se só ler um monte de livro, você vai ficar alimentando o ego. Eita. Não é isso, filho. Não é. Sabedoria é saber captar as mensagens, Uhum. como essas que estamos fazendo agora. Sim. E Entendi. colocar em prática. Ah lá, essa parte é importante. Porque tem gente que capta as mensagens e não coloca em prática, daí vira 2 vezes devedor, né? Colocar em prática, filho, Ah. é agir com sabedoria. Eita. Se eu falo pra você, filho, desapega disso. É tua decisão desapegar ou não. Ah. Se você desapegou, é uma decisão sábia. Nossa. Entendeu, filho? Entendi. Olha que legal. Tá certo então, meu querido. Olha, muito obrigado de coração de o senhor ter vindo aí junto com a egrégora, a equipe que trabalha aí com o senhor, para que esse diálogo pudesse acontecer. À medida que a gente vai falando com vocês, a gente vai entendendo cada vez mais quantos espíritos se mexem
para que uma coisa simples como um diálogo desse ocorra bem. Então eu agradeço Você não bastante. sabe o trabalho que é isso. Tô começando a entender já. Depois de quase 100 diálogo, a gente começa a ter noção, né? Mas ainda é noção apenas. Irei me despedir. Sim, senhor. Laroê. Laroye, seu Exu. Laroye, seu meia-noite. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Exu da meia-noite, Exu da encruzilhada, saravá, o povo em Aruanda, sem Exu não se faz nada. Vamos saravá ao povo em Aruanda, sem Exu não se faz nada.